Elon Musk disse recentemente que o Japão provavelmente irá desaparecer nos próximos anos, e fala que isso é apenas o começo. Qual seria o motivo dessa declaração polêmica de Elon Musk? É isso que vamos ver nesse vídeo. Mas antes, já deixa seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Você já pensou em trabalhar no conforto da sua casa, postando vídeos simples, sem aparecer, ganhar em dólar e o melhor de tudo, sem precisar vender nada para ninguém? Clique no link abaixo e confira essa oportunidade única. Hoje, já estamos vivendo em um mundo onde pequenos robôs estão fazendo tarefas desagradáveis que os humanos não estão dispostos a fazer. Já está acontecendo. O bilionário Elon Musk diz que essa situação é muito perigosa e que em breve os robôs vão ficar com todos os empregos dos humanos. Mas agora, o CEO da SpaceX e da Tesla fez outro anúncio terrível sobre o Japão. Ele disse que o país em breve pode desaparecer e que isso está apenas começando. Elon Musk diz que em um futuro próximo, uma grande parte no noroeste da Ásia poderia deixar de existir. E sem sombra de dúvidas, ele está falando do Japão. E é natural supor que Musk está falando sobre as mudanças climáticas ou até mesmo de uma guerra nuclear, que devastaria toda a região ou até mesmo o mundo. Mas dessa vez, o problema que ele está se referindo é sobre a horrível crise populacional nessas regiões, ou para ser mais específico, a gigantesca queda de natalidade na região, e é muito difícil prever uma melhora tão cedo. Para dar um pouco de contexto, Musk respondeu um post de Twitter onde um blog conhecido postou sobre a pesquisa de censo do Japão. Essa pesquisa, que abordou as estatísticas de 2021, disse que o Japão tinha batido seu recorde de queda populacional, com uma diminuição de 644 mil pessoas, ficando na casa dos 125 milhões e 500 mil em outubro de 2021. Esse número significa uma queda de 644 mil pessoas em comparação com outubro de 2020, sendo o 11º ano consecutivo de queda populacional. Respondendo ao tweet do blog, Elon Musk disse: arriscando dizer o óbvio, a menos que alguma coisa mude para que a taxa de natalidade ultrapasse a taxa de mortalidade, o Japão vai eventualmente deixar de existir. Isso seria uma grande perda para o mundo. Essa foi a maior queda populacional registrada na história do Japão desde a década de 1950. Um número de fatores pode contribuir para esse declínio da população. Em primeiro lugar, seria o grande declínio dos estrangeiros que vivem no país, por causa dos protocolos mais rígidos nas fronteiras devido à crise global mais recente. E em segundo lugar, um constante envelhecimento da população, que passa a ter menos jovens e, consequentemente, tem menos filhos. Observe que nos últimos anos, o Japão teve quase 831 mil nascimentos, mas esse número foi anulado por completo, por quase 1,5 milhão de mortes, como o censo indicou. Um recorde de quase 30% da população com 65 anos ou mais, enquanto aqueles com 14 anos ou menos contabilizou apenas 12%. Tobias Harris, do Centro Americano de Progresso, questionou sobre o propósito do tweet de Elon Musk. Ele argumentou que essas questões não são tão lineares quanto parecem. Ele disse: o problema envolvendo o futuro demográfico do Japão não é que o Japão eventualmente vai deixar de existir, mas sim os profundos deslocamentos sociais que estão ocorrendo, como resultado da queda populacional. Essa, sem dúvidas, é uma opinião muito válida, mas é importante notar que a diminuição populacional não está apenas acontecendo nessa região, e sim em todo o planeta. O CEO da SpaceX, Elon Musk, tem nos alertado há bastante tempo sobre esse problema, e isso pode ameaçar sua missão para Marte. Em um tweet, ele mencionou que está preocupado com o colapso da população, principalmente depois da pandemia, dizendo que nos Estados Unidos a taxa de natalidade caiu 4%, em comparação de 2019 a 2020. A marca mais baixa para o país desde a década de 1970. Musk deu uma estimativa de quase uma década onde ele vai estar recebendo passageiros para ir até Marte, mas ele expressou sua preocupação com o assunto, dizendo: se
Se não há pessoas o suficiente na Terra, definitivamente não terá pessoas o suficiente para ir até Marte. E essa não é a primeira vez que o bilionário tem iniciado uma discussão sobre o assunto. Musk tem falado inúmeras vezes sobre como a taxa de natalidade vai ser prejudicial para o bem-estar da civilização humana. E para vocês entenderem a gravidade da situação, até as regiões mais populosas do mundo, como a China, está sofrendo com a diminuição populacional. O Departamento Chinês de Estatística revelou que o país está passando por uma queda recorde na taxa de natalidade, que está abaixo de 7,52 nascimentos por 1.000 pessoas em 2021. E isso é depois que eles descartaram a controvérsia política de ter apenas um filho em 2016. Até a Índia, que é o lar de quase 1,3 bilhões de pessoas, teve sua taxa de natalidade abaixo do normal. Enquanto o tweet de Elon Musk está dividindo opiniões, há alguns especialistas que estão apoiando o bilionário por trazer esse grande problema para os holofotes. Várias pessoas apontam que existem inúmeros fatores que podem contribuir para a grande queda populacional no país. O fato de que a maioria dos homens japoneses abaixo dos 30 anos tenha vida sexual inativa é uma delas. E as reações ao tweet de Musk não parou aí. Foi dito também que as pessoas no Japão estão sob uma imensa pressão financeira e que ter uma criança se torna inviável. Mas Musk respondeu a esse tweet, dizendo que se você olhar para qualquer estudo sério, vai concluir que as capacidades financeiras não estão relacionadas diretamente a essa questão. Países economicamente fortes têm os mesmos ou até maiores problemas de natalidade do que países pobres. E já que estamos nesse assunto, o Japão está quase no último lugar na classificação de nascimentos por 1.000 pessoas esse ano, segundo dados da SIA World Factor Book, que é uma central de inteligência dos Estados Unidos que contabiliza dados do mundo inteiro. E se tudo isso ainda não for evidência o suficiente, vamos reforçar que o bilionário não está para brincadeira quando fala do colapso da nossa população. Teve um estudo publicado pelo The Lancet, dos pesquisadores do Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde, e os pesquisadores descobriram que a população mundial pode cair muito depois que passarmos pela segunda metade do século. Estima-se que a população mundial tenha seu pico em cerca de 9,7 bilhões de pessoas no final da década de 2060. Depois disso, vai começar a diminuir, de 1 até 1,5 bilhão de pessoas até o final do século. Musk, sendo o visionário que é, tem algumas ideias mais radicais sobre a sustentabilidade da civilização humana, tanto para esse planeta quanto para o planeta vermelho. Ele, sendo pai de 10 crianças, acredita que esse crescimento da população é o ideal para todos do planeta. Mas e aí, o que você acha desse assunto? Você acredita que o planeta está precisando de mais pessoas? Será que o Japão vai mesmo desaparecer? Deixe nos comentários a sua opinião. Até a próxima!